Meus amigos, nós vamos falar sobre a frustração, mas sob a ótica da reação que nós temos à frustração. Se eu for perguntar a vocês o conceito de frustração, vocês vão naturalmente me dizer, né? Vocês vão dizer que a frustração é a expectativa para que algo aconteça e de repente aquilo não acontece. Aí se estabelece uma apatia, um desânimo que, por exemplo, os torcedores do Vitória sentiram no último domingo. Vocês pensaram que eu ia me esquecer? Então foi uma frustração. Exemplifica bem, não é? Então se cria a expectativa, o desejo, ou uma necessidade, pensei o negócio estava escorrendo, uma necessidade pessoal, e de repente, aquilo que nós expectávamos não corresponde. E a reação que nós temos são inúmeras, a depender do que ou quem nos gerou a frustração. Vai desde uma decepção, até muitas vezes uma raiva incontida. A doutora Gilda Montoro, especialista e estudiosa em família, ela diz que muitos dos crimes passionais nascem não apenas da necessidade de posse, que em geral alguns homens têm sobre as suas esposas, mulheres, namoradas, companheiras, mas por força de uma frustração muito grande, uma vez que idealizava um relacionamento, idealizava com expectativa de algo longevo, e de repente aquilo se desvanece e a pessoa não consegue sobreviver ao que ela chama aquele afogamento de frustração. É exatamente isto. A frustração é um afogamento. A pessoa se encheu, como se fosse de grandes expectativas, e de repente cortam-lhe o ar, cortam-lhe a respiração, e ela se sente afogada. Vocês vão dizer, e com razão, que o problema é porque nós guardamos expectativas, muitas vezes elevadas, sobre pessoas e situações. É verdade, mas também é algo inerente ao ser humano. Nós não conseguimos viver sem uma expectativa positiva, sem esperar que algo positivo aconteça naquele empreendimento, ainda que seja algo muito eivado, muito sedimentado pelo pessimismo. Mesmo assim, porque se não fosse, ainda diz a doutora Gilda Montoro, nós não estaríamos empreendendo. Claro, se nós empreendemos, é porque guardamos no íntimo a perspectiva de conquista, de realização. E curiosamente, nós não aprendemos efetivamente a estudar os nossos sentimentos, as nossas reações, e procurar realmente entender por que aquilo está nos causando muitas vezes danos irreparáveis. Algumas pessoas
Fazem uma comparação, por exemplo, da frustração com a tristeza e diz isso: é uma tristeza. As nascentes são diferentes. A frustração, ela não é problemática como muitas vezes a tristeza se torna e se aprofunda em uma depressão, porque a frustração sugere a você um processo de adaptação. Você precisa se adaptar. Você precisa se adaptar. Aquilo não foi como você esperava. Então você se adapta. E a tristeza muitas vezes não. Ela não guarda sentido em sua existência, sobretudo quando for um problema fisiológico e precisar da farmacologia e um apoio psicanalítico ou psicoterápico muito forte. Então, a frustração propõe você mudança de perspectiva. E aí é que está a importância da frustração. Ela é importante, ela é necessária, até para a nossa formação. Quantas mães eu já relatei aqui a vocês, vêm com seus filhos, com suas filhas pequenas, chorando: Medrado, arranja uma flor, ela está chorando. Eu disse: não tem. Ou Medrado, arranja esse. Não tem. Não tem. Poxa, Medrado, a menina vai ficar inconsolável. Eu disse: aproveita, geralmente eu digo, aproveite a oportunidade e diga a ela que a vida não nos vai dar tudo o que queremos. Explique a ela que isso que ela está sentindo é frustração e que ela poderá na próxima semana tentar de novo. Então é importante aprender, crescer com esses nossos processos. A frustração, disse Pablo, não é para ser evitada, mas para gerar adaptação e crescimento. Eu confesso a vocês que quando ele me propôs essa reflexão de que não era para ser evitada, eu reagi. Para quem não sabe, Pablo Duran é um espírito que, inclusive, já psicografou através de mim um livro sobre psicologia e espiritualidade. Então eu disse: poxa, Pablo, mas a gente não tende a querer se afastar do que nos machuca? Ele disse: numa falsa proteção, porque se aquilo está machucando, a ferida está estabelecida. Se a ferida está estabelecida, ela precisa ser curada e não disfarçada. E é verdade. Nós respondemos à frustração de 4 formas. Alguns psicólogos defendem isso, em especial uma psicóloga que eu não lembro, e ele também concorda com isto. Ele diz que há 4 tipos de comportamento que nós temos diante da frustração. Eu estou saindo mais para não ficar aquele negócio desagradável ali. O primeiro comportamento é o de fuga. A pessoa não quer ouvir, não quer saber os motivos pelos quais a frustração aconteceu. Um exemplo banal, bobo. Você marca para sair para um jantar, 2 horas antes a pessoa que você marcou, seja uma paquera, um amigo, o que for, liga e diz assim: olha, eu não vou jantar não vou poder sair, olha, eu não quero nem saber, nós marcamos, mas olha, deixa-me lhe explicar, não quero não, tudo bem, depois a gente vê isso. Pessoa foge do desvelar
do real motivo da frustração. E termina não querendo saber, foge. Eu me lembro, gente, eu já ouvi muita gente, e vocês imaginam que sim, não é? O ano que vem a Cidade da Luz vai estar fazendo 40 anos. São 40 anos que eu estou aqui aturando vocês. 40 anos. Eu tinha 5 anos quando eu comecei. 5 anos, não é? Então vocês imaginem quanta... E eu sempre digo o seguinte: só me trazem problemas. Só trazem... Não trazem alegria, não. Vocês só me trazem problemas. Medrado, eu preciso falar com você 1 minuto. Eu vou dizer, meu Deus, como é que ela vai contar a vida dela toda em 1 minuto? E quando não é para trazer problema, é para dar até o resultado que o problema foi resolvido. Mas o problema sempre está no meio. Mas é meu trabalho. Então, eu já ouvi muitas coisas. E uma vez eu estava refletindo sobre essa questão da fuga, do comportamento de fuga, a frustração. Eu me lembrei de um rapaz jovem, uns 40 anos. E aí ele veio falar comigo que, Medrado, assim meio que em pânico, e é difícil homem vir em pânico assim por conta de um rompimento de uma relação. Geralmente são metidos a fortes, né, a porreta, mas que nada, são uns bobões, uns babacas, choram no quarto de noite, essas coisas todas. Alguns já me disseram isto. Então, ele veio assim, Medrado, olha, eu sou casado. Há uns 4 meses eu estava tendo uma discussão com minha mulher. Aí ela virou para mim e disse assim: você não é esse homem todo que você pensa, não. Medrado, aquilo foi uma punhalada, sabe? Eu disse: olha, cala a boca, eu não quero nem saber. Medrado, saí de casa, não quis mais contato com ela, e agora eu quero voltar. Eu virei e falei assim: sim, então você vai até ela. Mas ela já está com um namorado. Eu, se lenhou. Agora, rapaz, quando ela disse isso, foi num momento de discussão, a frustração dela, porque espera, Medrado, eu entendi isso, minha irmã conversou comigo, minha irmã é psicóloga, conversou comigo, mas eu já fiquei imaginando 1000 coisas, você pode imaginar, né? Eu não imagino nada, Pronto. Não sei, nunca mais apareceu, porque as pessoas chegam assim, eu acho que ele queria que eu dissesse, me dê o telefone dela aí, que eu vou ligar para ela. Esse negócio de telefone eu já passei por umas em shopping. Vocês são ótimos. Eu me sinto lisonjeado quando as pessoas vêm conversar comigo em shopping, aquela coisa, Medrado, eu atendo, tiro foto, sem problema algum. Isso é uma lisonja, né? Mas já tiveram uns 2 ou 3 casos de, Medrado, é um minutinho só, eu vou ligar aqui para minha mulher, porque ela é sua fã. Você fala com ela 1 minutinho? Eu disse, falo. Tá chamando. Teve uma, me lembro bem disso. Foi no Shopping Paralela, que eu vou muito naquele shopping, ele é mais tranquilo. Até que não está ficando não, já foi mais. Aí ele passou. Aí eu, alô? Ela, gente, Tonho? Eu disse, não é Tonho não. Está reconhecendo numa voz, que essa minha voz, né? É única. Está com a cara rachada. Eu digo que há pessoas que acham que quando eu tenho telefone, aí diz assim, a senhora quer o quê? Pensa que é uma velha. Aí eu disse, olha, eu vou falar mais um pouco, para você reconhecer, não sei o quê. Aí eu falei, e ela, nada, é Medrado. Ela, olha, quem é? Gente, a mulher tirou cada palavrão que eu não lembro de ter ouvido nem quando eu morava na Preguiça.
sabe? Olha, seu não sei o quê, Tonho sabe que eu gosto dele, fica querendo me passar trote, seu filho de não sei da onde, não sei o que, usou. Aí eu virei assim, olha, ela não acreditou não. Aí ela desligou, aí ele ligou, né? Aí ele tentou assim a negociação, calha a boca, teve uma hora que ele virou assim, me escute! É medrado mesmo? Você quer que ele lhe dê uma pista? Eu falei assim, oh meu Deus, agora é senha, eu vou ter que dar uma senha. É uma senha? Aí ela virou e disse assim, o que foi que você falou hoje na rádio? Eu disse, ah meu Deus do céu, o que foi que eu falei hoje na rádio? Aí eu lembrei lá uma coisa, ela disse, oh, me desculpe, viu, não sei o que, ela ficou assim constrangida, né? Aí aquela coisa, pô, não sei o que, aí terminou vindo aqui, aí me trouxe chocolate, é uma grande forma de pedir desculpas, é entregar chocolate, sabe? Trouxe chocolate, muito gentil. Então, nós não queremos saber, fugimos e a frustração se mantém. Esse cidadão ficou, parece-me que 4 ou 5 meses, não sei se reconciliou, porque não quis entender, ou naquele momento não era para se entender. O outro comportamento é de evitação, de evitar. É diferente do de fuga, porque a pessoa passa a evitar pessoas ou situações que podem repetir aquela frustração. Olhe, eu não namoro nenhum homem mais que seja advogado, porque fulano é advogado e ô racinha. Meu amigo Sérgio é advogado. Então quer dizer, evita por algo que não tem nada a ver com a frustração geradora. Outra, isso aí fui eu. Chamei uma amiga para a gente ir jantar, íamos um grupo, eu a chamei. Aí eu disse onde iria, é um lugar onde eu sou assim, eu vou em determinados restaurantes que tem um prato específico, só vou àquele restaurante para comer aquilo. É uma coisa assim até meio estranha, né? Mas aí ela disse, mas aí eu disse o restaurante, não vou não, porque eu discuti com fulano e terminei com fulano jantando aí. Aí eu vi assim, sim. E Kiko? Menina, não evite, eu não usei essa palavra, mas agora empregando por conta do processo de evitação, não evite, muito pelo contrário, foi naquele momento, foi aquele instante e pronto, passou. Então a evitação é exatamente isto, você foge das pessoas ou dos lugares, situações que geraram em você a frustração. Então vocês estão percebendo o seguinte, que esses comportamentos precisam ser tidos de forma contrária. Não é fugindo, não é evitando, porque só assim você desarma. Digamos que a frustração é como fosse uma bomba que foi armada pela decepção, pela expectativa que não deu certo. Então, se você não desarma aquela bomba, ela vai ficar ali. Vocês sabem, eu tenho como princípio, inclusive aqui na Cidade da Luz, que eu não me faço refém de situação alguma, nem de pessoa alguma. O quê? Se não é o caso que é um menino de ouro, se Mateus fala assim, não vou mais filmar você não, não filme, procura outra pessoa, exatamente para
que você não se faça por conta das decepções, porque já ocorreram, outras pessoas filmaram e decepcionaram, não apareceram, deixaram na mão, em suma, não necessariamente, né, nesse momento de Facebook, ninguém nunca fez isso, mas eu digo, qualquer coisa, no sentido de você ter, de eu ter expectativa e ter, eu aprendi, não me faço refém, porque o trabalho não pode parar, e nem esperar, em especial por ninguém. Assim deve ser também conosco e com a nossa vida. A nossa vida não pode parar, nem esperar por nada nem por ninguém. Vocês ponham na cabeça que a vida não para porque você está com um problema ou com a dor. Não para. A vida não vai nem parar quando você estiver morrendo. Quando você estiver com o pé na cova, a vida não vai parar. E nem é justo que você faça a vida dos seus filhos, dos seus amores, a vida deles parar por conta disto. Não. E nem se ressinta, porque é isto mesmo. A vida não para. Interessante que quando eu falava com o Frei Carlos, eu disse, Frei Carlos, o ano que vem 40 anos. Aí eu tomei consciência, assim, meu Deus, são 40 anos. É muito tempo. E eu lembro o primeiro dia que o centro foi fundado, em 12 de julho de 1978. Lembro perfeitamente, Frei Carlos se comunicando, Frei Vicente se comunicou através de outro médium, Frei Carlos através de mim, fundando o Centro Espírita Cavaleiros da Luz. E isso eu digo até com orgulho, porque o centro não nasceu de dissidência de nenhuma outra instituição, porque geralmente isso é comum, né? A pessoa não gosta daquela forma de condução ali, aí vai para outro centro, ou funda outro centro. Não. O centro foi fundado pela espiritualidade e apenas nos foi comunicado. Literalmente assim, Frei Carlos chegou e disse, olha, hoje está sendo fundado o Centro Espírita Cavaleiros da Luz, explicou o nome do centro, porque Cavaleiros da Luz, se reportando a Francisco de Assis, e pronto. Então quer dizer, eu que não aprendesse a me adaptar às frustrações, às decepções, por ter gerado expectativas. Uma vez eu disse a Frei Carlos, o senhor não se decepciona com um trabalhador que deserta, que vai embora, porque dos fundadores somos poucos hoje. Tem Isa assim, mas chegaram depois, Rosângela, Josué, que não é trabalhador, mas Josué estava desde o início, é amigo meu de infância também. Quando a gente estava ainda no Barbalho, Josué frequentava lá. Ele virou e disse, meu filho, eu aprendi a esperar o que as pessoas têm para me dar. Em última análise, não espero nada, vejo o que elas me oferecem. É exatamente isso. Precisamos aprender a isto. O terceiro comportamento reativo à frustração que nós temos, este vocês sabem, exercitam, vivenciam permanente, constantemente, o tempo todo, que é o da compensação. Que poderia chamar comportamento do chocolate. Ou da comida. Você se frustra e se compensa. Comendo. Engordando. E interessante que ele gera uma outra frustração. Vocês querem ver? Vocês sobem na balança, você passou a semana inteira que nem lagarto, só na folha.
você sobe, Henrique, que eu sei que você já deve ter passado por isto. Você sobe, você, digamos, pesava 80 quilos, aí você sobe, depois dessa semana de luta, 81 quilos. Você desce da balança na seguinte disposição: olha, não resolve mesmo, então eu vou comer. Parece que você quer se vingar da balança. Aí você já vai para a geladeira e vê o que está lá. Que daí, ó, eu me esforço e não perco. Ainda dizem isso, não perco. Falam errado, porque ainda dizem assim: não perco 1 grama. Não é 1 grama, né? 1 grama é um capim. Você não perde 1 grama, né? Não perco 1 grama, então vou comer mesmo. Aí come, aí engorda mais. Vai subir, está 90, 95, 100. Aí depois não quer mais subir. Eu não quero, olha, a frustração pela fuga. Aí Davi disse: olha, tire aquela balança lá do banheiro. Como se isso afastasse de você o problema. O problema está em você e continua aí em você. E o último, comportamento reativo à frustração que os estudiosos nos colocam, é o comportamento do desamparo. Esse é interessante. Você passa a se sentir vítima de você. Um exemplo: os meninos, porque vocês já são bem chegadinhos na idade. Não, tem as menininhas ali também. Vai fazer vestibular. Aí vai fazer vestibular para medicina. Não passa. Se frustra. Aí vira e diz: ó, sabe de uma coisa? Eu não vou tentar mais isso não. É muito difícil. Aí vai se sentindo em autopiedade, buscar outra área e vai levar uma frustração para a vida inteira. Faça, insista. Um concurso, não passa. Tem jeito não. Sinal de que não se preparou como deveria. Se prepare como deveria, como deve. Você vai passar, mas não. Aí abandona, entra no desgosto e começa numa comparação com o outro, seu amigo, seu colega, passou, está tendo êxito. Aí você encontra ele e diz: você teve sorte. Eu não. Não foi sorte não, teve empenho, buscou. Então, até para se proteger, desqualifica a conquista do outro. E ainda há aqueles que, quando vem assim um amigo, prosperou, aquela coisa toda, ainda vem e diz: cá, você está roubando onde? Então, isto é o comportamento de desamparo. Meus amigos, as frustrações vão estar sempre aparecendo para que nós, como eu disse, nos adaptemos a ela e sigamos a nossa vida. Não para que elas nos derrubem. Vocês vão ter frustrações no casamento, com os filhos, no trabalho, na instituição filantrópica, não sei, onde for, vocês vão ter sempre, porque vocês vão estar sempre gerando muito, desenvolvendo assim uma espécie de expectativa permanente, de muita expectativa, aquela coisa permanente. Então, o problema está em você e no que você espera. Diz que um cidadão ligou para o marido ou para a mulher e disse: amor, te prepares, porque hoje à noite vai ser quente. Aí ela, do outro lado, disse: jura? Olha, eu não tenho a menor dúvida, porque acabei de quebrar o ventilador. Essa mulher foi para onde? Para o chão, em frustração.
o chão. Então, essas coisas vão acontecer. Vão acontecer. A gente vai esperar uma resposta, a expectativa de uma resposta, e vem outra. Porque a gente queria ouvir na outra pessoa o script que nós escrevemos para nós. Eu ouço isso tanto. Medrado, eu no seu lugar não responderia aquilo desta forma. Eu disse: olha, você acabou de dizer, no seu lugar, mas quem está no meu lugar sou eu, não é você, não é? Diz que tinha uma loirinha na sala de aula. Olha, essas pessoas me contam isso como sendo algo verídico. Eu não dou muita crença não, sabe? E eu sempre registro que as loiras presentes não se aborreçam, porque essas questões são envolvendo loiras naturais, não tem nada a ver com vocês, nada a ver com vocês, está entendendo? Absolutamente nada a ver com vocês, não é? Diz que a professora virou e disse assim: Mariazinha, minha filha, quanto é 1 menos 1? Aí Mariazinha, loirinha, bonitinha: professora, explique melhor. Natural. Aí a professora diz: vamos lá, acompanhe o raciocínio. Se eu tenho uma manga, e como esta manga, está lembrada? 1 menos 1. Se eu tenho uma manga, e como esta manga, o que é que sobra? Ela respondeu: caroço. Inteligente. Aí a professora se perdeu, e ela chegou feliz em casa e disse: mãe, 7 anos, eu tenho isso como verdade. Mãe, hoje nós demos uma lição. Não é? Então, esperamos que as pessoas desenvolvam um script, ou então atropelamos o fluxo da ideia da justificativa, da resposta, atropelamos. Olha, nós nem ouvimos o que a pessoa está falando, já estamos elaborando a réplica. Nem ouvimos e já estamos, então não prestamos atenção se estamos pensando. Um português, eu soube que é amigo de uma amiga minha aqui do centro. Ele ligou, disse que ligou para a esposa, essa coisa de interromper, né? Ele ligou para a esposa e: amor, olha, você não sabe, quase eu caio de uma escada de 5 metros. Meu Deus, vixe Jesus. E você está ferindo? Fique despreocupada, eu só tinha subido o 1º degrau. Preocupada. Então, vamos esperar a história toda ser contada? Vamos esperar a história toda ser contada? E para encerrarmos, não esperemos de ninguém o que não tem para dar. Talvez esse seja um dos nossos grandes males. Isso não quer dizer que vamos sair justificando a tudo e a todos. Não é isto que eu estou dizendo. Não é isto. Tome a sua atitude, tome a sua decisão, mas entenda que as pessoas são um poço de recalques, frustrações, do histórico emocional, de muitas frustrações. Nós também somos, não é? Porque, meus amigos,
Viver não é isto, o sair ajustando e nos propondo sempre a simplicidade do reconhecimento, do nos adaptarmos. Este é o grande segredo do sucesso, da caminhada, é exatamente isso, aprendermos a nos adaptar. Meu pai era um homem muito trabalhador, muito trabalhador. Ele tinha 1 milhão de defeitos, mas era muito trabalhador. Meu pai acordava às 4 horas da manhã. Eu me lembro que meu pai foi motorista da aviação Campo Grande, que existia lá atrás, e nos levava dia de domingo para poder raspar o piso do ônibus, tirar chiclete. E eu já imaginava, meu Deus, do que adianta isso? Amanhã o pessoal vai entrar, vai sujar tudo de novo. Era um grande trabalhador, mas meu pai não parava em emprego. Não é porque faltava não, nunca vi meu pai doente. Não. É porque com o tempo ele passava a se sentir dono do lugar. Então ele chegava para o patrão e dizia: você está errado, tem que ser assim. O que é que o patrão fazia? Claro. Então, é se adaptar. Eu digo muito lá na justiça, Mônica, aos que eu lidero lá na secretaria, se amarra o burro conforme a vontade do dono. Se a pessoa quer desta forma, se a presidente do tribunal me pede isso, é algo lícito, legal, então vamos fazer. Quer dessa forma? Pronto, vamos fazer dessa forma. Então, nós nos frustramos porque esperamos e não reagimos, e amargamos a frustração. E reagir não quer dizer ser grosseiro, grosseira, ignorante, mal educado, mal educada. Não. É pontuar. E pronto. E não ficar se amargurando realmente. Meus amigos, precisamos estar reforçando a crença nesta força que nos alumia, que nos encaminha para um propósito superior, mesmo quando somos espancados em nossas esperanças. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se desânimo, há momentos que tudo parece que foge do nosso controle, da nossa vontade. É nessa hora que temos que olhar para o céu, clamar a Deus. Porque, gente, no controle, eles estão, esses espíritos não estão no controle, mas na inspiração, na condução. Gere a sintonia. Senhores do bem, em ti confiarei em ti, Senhor, através desses espíritos, ainda que a noite se faça na nossa vida e a luz do sol da esperança se apague, mas estaremos crendo em ti. Creio em ti, é o que cada coração aqui, Senhor, está dizendo. E eu apenas repercuto como alto-falante. Só isto, Senhor. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa, Há momentos, Senhor, muitas e talvez aqui agora, Senhor, alguns sonhos se frustraram, se tornaram pesadelo. E é exatamente por isso que estamos aqui ligados a ti. Findar a um Deus, a um Deus, a um Deus. Mas, Senhor, Em ti
a luz do É assim que esta gente pensa, Senhor. em ti. E por ela eu falo. Milagre pra mim em ti. Confiarei sempre. Se os homens Não me sentirei falharem, sozinho. não temerei. Esta força limpará todos nós. Em ti. E isso nos fará caminhar seguros e firmes. Em ti. Confiarei. Confiarei. Confio. E por isso que o que pedimos na noite de hoje, vamos guardar a certeza da conquista. Porque creio em ti. Um milagre pra mim.